Antes de existir carteira assinada, antes de férias, antes de 13º, antes de qualquer palavra chamada direito, existia apenas o trabalho, e ele começava cedo demais. Como viviam os operários no Brasil antes das leis trabalhistas? Não nos livros escolares resumidos em poucas linhas, não nas datas frias das greves registradas, mas no chão duro das fábricas, no barulho ensurdecedor das máquinas, no cansaço que não cabia em discurso político. Imagine acordar quando ainda está escuro, não porque escolheu, mas porque precisa. O corpo dói do dia anterior, mas não há alternativa. A cidade ainda dorme quando os primeiros passos ecoam pelas ruas de terra ou paralelepípedos. Homens, mulheres e até crianças caminham em silêncio. O destino é sempre o mesmo, a fábrica. No início do século XX, principalmente nas décadas de 1900 e 1910, o Brasil começava a sentir o peso e a promessa da industrialização. São Paulo crescia impulsionada pelo café e pela chegada de imigrantes. O Rio de Janeiro, então capital federal, misturava reformas urbanas com expansão industrial, tecelagens, metalúrgicas, fábricas de alimentos, oficinas mecânicas surgiam como símbolos de modernidade, mas por trás das chaminés que riscavam o céu, a realidade era outra. O turno podia ultrapassar 12, 14 horas, não havia limite legal, não havia hora extra, não havia descanso semanal garantido, o relógio da fábrica era soberano, a sirene marcava o início e o fim, e entre um som e outro existia apenas repetição. O barulho era constante, engrenagens girando, teares batendo, martelos golpeando ferro quente. Conversar era difícil, pensar era automático, produzir era obrigação, o salário era baixo, tão baixo que muitas famílias dependiam do trabalho de todos para sobreviver. Crianças pequenas operavam máquinas ou ajudavam no transporte de materiais. Não era exceção, era comum. A infância era abreviada pela necessidade. Não existia fiscalização que impedisse, não existia lei que proibisse. Mulheres também ocupavam postos nas fábricas, especialmente nas têxteis. Recebiam menos que os homens pelo mesmo esforço. Além da jornada industrial, carregavam o peso do trabalho doméstico. Ao sair da fábrica, voltavam para casa para cozinhar, lavar, cuidar dos filhos. O descanso era quase inexistente. Os acidentes eram frequentes. Máquinas sem proteção arrancavam dedos, esmagavam mãos, feriam braços. Não havia equipamento de segurança padronizado. Se alguém se machucava gravemente, muitas vezes era simplesmente substituído. Não havia indenização garantida, não havia estabilidade. A lógica era simples e cruel. Se não pode trabalhar, outro pode. As condições sanitárias eram precárias. Poeira, calor excessivo, ventilação insuficiente. Doenças respiratórias tornavam-se comuns. A tuberculose circulava com facilidade em ambientes fechados e superlotados. O cansaço crônico era parte da rotina. E mesmo assim, a indústria era vendida como símbolo de progresso. Enquanto a elite discursava sobre modernização e crescimento econômico, os operários experimentavam o lado mais duro dessa transformação. Muitos eram imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, que haviam deixado a Europa em busca de oportunidade. Chegavam cheios de esperança, encontravam jornadas exaustivas e moradias coletivas. Cortiços abrigavam dezenas de famílias em condições apertadas. Um único cômodo podia servir de sala, quarto e cozinha. A privacidade era luxo inexistente. No Rio de Janeiro, após as reformas de Pereira Passos, muitos trabalhadores expulsos do centro passaram a ocupar morros e regiões periféricas. A cidade queria parecer europeia, mas não queria enxergar quem a construía. Em São Paulo, bairros operários cresciam ao redor das fábricas. O trajeto entre casa e trabalho era feito a pé ou em bondes lotados. O tempo livre, quando existia, era curto demais para qualquer sonho distante. Ainda assim, algo começava a se mover. Nas pausas improvisadas, nas conversas sussurradas após o expediente, surgiam ideias novas, ideias trazidas da Europa, onde movimentos operários já ganhavam força. Palavras como sindicato, greve, solidariedade começavam a circular. No início eram apenas murmúrios, mas murmúrios podem se tornar gritos. A tensão crescia conforme o custo de vida aumentava e os salários permaneciam baixos. Em 1917, São Paulo pararia na maior greve geral que o país já tinha visto até então.
Mas antes desse momento explosivo, houve anos de acúmulo silencioso, o cotidiano duro, as injustiças repetidas, a percepção de que individualmente eram frágeis, mas juntos poderiam ser ouvidos. Quando as primeiras paralisações aconteceram, a resposta muitas vezes foi repressão, polícia nas ruas, prisões, violência. O Estado ainda via a organização operária como ameaça, não havia reconhecimento formal de direitos trabalhistas. Não existia consolidação das leis do trabalho. Isso só viria décadas depois, já na era de Getúlio Vargas. Antes disso, a relação entre patrão e empregado era desequilibrada, a força estava concentrada de um lado, do outro restava resistência. Mas seria injusto imaginar apenas sofrimento. Havia também laços de comunidade. Nos bairros operários, vizinhos compartilhavam alimentos, histórias, estratégias de sobrevivência. Festas simples aconteciam. Culturas se misturavam, italianos, brasileiros, portugueses dividiam mesas e dificuldades. Uma identidade operária começava a se formar não apenas como classe econômica, mas como experiência coletiva. O trabalho moldava o corpo e a mente, mãos calejadas, costas curvadas, olhar atento ao ritmo da máquina. A cidade moderna que surgia dependia dessa força invisível. Cada prédio erguido, cada trilho instalado, cada peça produzida carregava horas de esforço pouco reconhecido. E então chegava a noite. A sirene final ecoava. O corpo saía da fábrica, mas o barulho permanecia nos ouvidos. Em casa, a luz era fraca. A conversa girava em torno do dia seguinte. Não havia garantias de estabilidade. Uma crise econômica poderia significar demissões em massa. A crise de 1929 mostraria isso com brutalidade, mas mesmo antes dela, a insegurança já era constante. Viver como operário antes das leis trabalhistas era viver à margem da proteção institucional. Era depender quase exclusivamente da própria resistência física e da solidariedade coletiva. Era experimentar o progresso de forma desigual. Enquanto alguns celebravam automóveis e avenidas largas, outros enfrentavam jornadas intermináveis para sustentar o crescimento industrial. E, no entanto, foi dessa realidade que surgiram as bases das futuras conquistas. Cada paralisação, cada reunião clandestina, cada jornal operário distribuído discretamente contribuiu para transformar o cenário político e social do país. Quando, anos depois, direitos começaram a ser formalizados, eles não surgiram do nada, foram resultado de décadas de pressão, sofrimento e organização. Olhar para trás e entender como viviam os operários no Brasil antes das leis trabalhistas é perceber que muitos direitos hoje considerados básicos foram construídos com esforço coletivo e muitas vezes com sacrifício. É perceber que jornadas limitadas, descanso semanal, férias e proteção contra demissões arbitrárias não foram concessões espontâneas, mas respostas a uma história de desigualdade. E agora eu quero saber de você. Ao conhecer essa realidade, você acredita que o mundo do trabalho mudou completamente ou ainda carrega traços daquele passado? Deixe seu comentário. Sua opinião faz parte dessa reflexão. Se este conteúdo trouxe conhecimento e ajudou você a enxergar a história do trabalho no Brasil de maneira mais profunda, deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas interessadas em entender como o país se construiu de verdade. E se você quer continuar explorando capítulos fundamentais da nossa história, inscreva-se no canal. Ainda há muitas histórias escondidas por trás das fábricas, das ruas e das leis que moldaram o Brasil que conhecemos hoje.